Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Campos, Caminhante Aprendiz. Eu estou trazendo à memória hoje os primórdios da minha percepção a respeito de Deus. Sabe que teve uma época em que o Deus que eu acreditava, ele era, na verdade, o Deus da crença dos meus pais. Especialmente até a minha adolescência, tudo que eu sabia sobre Deus era o que eu observava da relação dos meus pais com a fé, com a espiritualidade. E nessa época, tudo era muito misturado na minha cabeça. Não havia uma definição clara a respeito de Deus. Bom, os meus pais praticaram o catolicismo durante um período de suas vidas e, portanto, eu fiz parte de todo o processo inicial dessa caminhada conforme essa religião. Eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, eu crismei. Então, parte da minha percepção acerca de Deus vinha exatamente desse ambiente religioso, dessa tradição religiosa. Em outro momento da vida, os meus pais também praticaram a fé evangélica ou participaram de um movimento dito evangélico protestante. Então, parte da minha percepção acerca de Deus também tinha a ver com esses ritos, essas reuniões e cultos que também participei em um certo período da minha adolescência. Então, até os 17 anos, eu tinha essas duas percepções na minha mente em relação a Deus, se juntando também com a percepção que eu tinha acerca de Deus a partir da experiência religiosa de alguns tios que participaram da minha infância. Como, por exemplo, eu me lembro o meu tio Carlos, que morava em Sorocaba, e eu sabia que eles tinham uma fé protestante, por assim dizer, e eu me lembro também de participar de algumas reuniões com eles naqueles ambientes que eles participavam. Além disso, de toda essa mistura de percepção na minha cabeça, havia também o meu vínculo pessoal com as comunidades que eu fui fazendo parte. Então eu tocava violão em determinadas comunidades, em outras o meu envolvimento era muito mais lúdico do que prático, era muito mais emocional. Então eu trouxe essas experiências dentro de mim, até que em 2003 houve um boom de percepção que mudou a chavinha, que alterou para sempre a minha consciência. De tal maneira que a minha percepção de Deus não era mais uma percepção para o lado de fora, uma percepção do ponto de vista religioso. Em 2003 aconteceu algo que mudou completamente o paradigma. Antes o paradigma era externo, era emocional. Antes o paradigma tinha a ver com as experiências que eu havia tido do ponto de vista comunitário e social. Mas em 2003 aconteceu algo muito mais profundo, que foi para além da religião, que foi para além de qualquer que fosse a natureza religiosa. Foi uma experiência de um encontro pessoal com essa percepção da verdade que mudou as coisas não para o lado de fora, não alterou comportamentos, não fez o que as pessoas acham que é de fato a espiritualidade, né? Uma mudança no código moral do ponto de vista externo. Antes de tudo, esse boom de percepção tocou a minha interioridade, a minha visão de mundo, de tal maneira que, sem saber muito bem explicar,
eu me vi amado, eu me vi acolhido pelo Eterno, eu me vi totalmente envolvido por uma nova consciência que agora me habitava. E em me habitar, passava a conflitar com outros pensamentos que eu tinha outrora. É como se um espírito, algo cheio de luz e de verdade, se instalasse dentro de mim. De tal maneira que qualquer pessoa que quisesse me forçar a alguma coisa que fosse contra essa nova consciência, ela poderia me forçar do ponto de vista externo, ela poderia talvez me sequestrar para o lado de fora, mas o lado de dentro estava completamente livre, livre para pensar, livre para lidar com a vida com essa nova luz. E eu trouxe esse assunto à tona hoje, especialmente para dizer uma coisa importante a você, meu amigo ou minha amiga, que esteja de alguma forma se sentindo meio vazio. Porque uma das coisas que essa luz que passou a me habitar a partir daquele momento, o que essa luz fez dentro de mim, foi justamente preencher necessidades essenciais que eu achava que jamais seriam preenchidas. Ou que até hoje eu vejo pessoas cambaleando de um lado para o outro, perdidas, tateando como que no escuro, como que com seus olhos vendados, e ficam tateando a respeito de Deus e buscando Deus como que no escuro. E eu não estou falando de pessoas que não têm a Bíblia como referência, pelo contrário, eu encontro pessoas super religiosas, super ritualísticas, com uma tradição religiosa bem grande, bem extensa, ainda nessa condição meio que tateando, meio que procurando Deus. E eu queria dizer isso para você. Quando essa luz de fato nos habita, quando ela toma conta de quem a gente é, de fato e de verdade, quando ela realmente se instala na nossa interioridade, ela não resolve todos os nossos problemas. Ela não nos santifica do ponto de vista externo da noite para o dia. Ela inicia um processo. Um processo que é como a vereda dos justos. E que, metaforicamente, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Pro lado de fora, do ponto de vista das decisões práticas, dos comportamentos, há uma alteração, sim, processual, contínua, sempre amadurecendo a cada um de nós, mas algo que se instala instantaneamente em nós quando essa luz passa a nos habitar é de fato a satisfação essencial da nossa interioridade. É o que Jesus vai dizer à samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. E é interessante isso, porque isso fala das nossas sedes mais profundas, das nossas buscas mais profundas. De vez em quando, eu vejo pessoas buscando alguma coisa para o lado de fora que só pode se saciar para o lado de dentro. Às vezes eu observo algumas pessoas, alguns comentários, algumas confissões, justamente nessa direção, dizendo: eu não sei se acredito em Deus. Eu não sei honestamente se Deus existe. Eu não sei.
Honestamente, eu não tenho certeza de nada no pós-morte, como não tenho certeza de nada no aqui e agora, na vida. Eu não sei. Eu fico procurando razões para viver. Às vezes acho que meus filhos são a minha razão. Às vezes eu acho que a minha família é a minha razão. O meu sucesso profissional é a minha razão de viver. Mas eu tenho a percepção e a suspeita de que isso seja pouco demais, superficial demais. Então eu queria te dar esse testemunho. A partir do momento que houve esse boom de percepção na minha interioridade em 2003, não cessaram os meus desejos. As minhas vontades continuam sendo vontades. Mas interiormente, a minha visão de mundo, da vida, mudou e mudou para sempre. Misteriosamente, eu me senti acolhido por Deus. De fato, o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito e me convenceu de que eu sou filho de Deus, adotado pela graça de Deus. E em tal posição, estou seguro nele. A partir daquele momento, eu passei a falar com Deus de uma forma tão natural como quem fala a um amigo. A partir daquele momento, se instalou em mim uma consciência de que Deus é e de que Deus está presente 24 horas por dia, que eu não preciso me esforçar para acreditar nisso. Eu não preciso alimentar essa loucura. Eu não preciso fazer absolutamente nada para manter isso vivo. Essa consciência permanece aberta e perceptiva a essa realidade, independentemente do que eu faça na vida. Eu sei que o que falo, falo diante de Deus. Que o que faço, faço diante de Deus. Até as minhas cagadas, até os meus erros. Erro na consciência de que estou diante de Deus. Isso muda tudo. Isso muda o nosso jeito de viver. Porque a percepção de que Deus é, de que Deus está presente, de que Deus nos habita, poderia ser um tormento para algumas pessoas que dissessem assim: mas como esse negócio de ter essa percepção? Se Deus está o tempo inteiro comigo, eu tenho medo das consequências desse negócio. Mas junto com essa percepção de sua presença, vem também a percepção de que Deus é amor. E quando essa percepção vai ficando cada vez mais clara de que quem está perto, quem está dentro da gente é um Deus amoroso e bom, cheio de graça e de verdade, o que sobra é um relacionamento terno, de muita cumplicidade, de muito companheirismo, de um pai para um filho, de um filho para um pai. E é por isso que o nosso coração descansa. Nessa percepção de que Deus é amor, de que Deus é misericordioso e cheio de graça, a gente descansa. A gente descansa porque a gente sabe que Ele nos aceita, Ele nos salvou quando tudo o que havia em nós era manifestação do pecado. Ele nos salvou, Ele nos aceitou nessa condição. Ele nos ofereceu sua graça, e é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem da gente, é dom de sua graça, e não vem de obras para que ninguém se glorie.
a gente tem a percepção de que essa graça nos acolheu e nos abraçou do jeito que a gente é. E se começamos pela graça, se começamos pela misericórdia de Deus, você acha que o restante do processo, o caminhar no dia a dia, vai ser por obras? De forma alguma. É pela graça que somos salvos e é pela graça que a gente caminha. A graça está presente no início, no meio e no fim do processo. A gente não começa salvos pela graça e depois se torna amados por Deus por causa das boas obras. A gente é salvo pela graça e a gente vai se salvando pela graça no processo da vida diariamente e naturalmente Ele vai produzindo os seus frutos em nós do jeito que Ele quer, na medida em que Ele quer, na proporção do que Ele quer, na medida em que a gente vai se abrindo para essa graça dia após dia. Guarde isso no seu coração. Você não precisa mais ficar perdido pela vida. Se abra ao que Jesus apresentou acerca de Deus para nós. Olhe para Jesus. Veja o Pai que Ele manifestou. Ele diz que tudo o que Ele fazia vinha do Pai. Quem olha para Ele, olha para o Pai. Olhe para Jesus. E vá se abrindo aos conteúdos, aos significados do que Jesus ensinou. E eu não tenho dúvida de que daqui a algum tempo, possivelmente bem em breve, haverá uma virada completa na sua percepção acerca de Deus e das coisas. E essa sede profunda que você ainda carrega e que ainda te torna meio perdido na existência, esse negócio vai ser saciado por uma água que você não consegue comprar em loja alguma, que você não consegue encontrar no dinheiro, numa profissão bem-sucedida e nem mesmo na construção de uma família linda. É um significado que é para além, que só quem pode dar essa água viva é o próprio Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pense nisso, acolha isso no seu coração e vamos caminhando juntos nessa jornada incrível na direção do que Jesus ensinou. Tá bom, meus queridos? Se você está aqui hoje pela primeira vez, se inscreva nesse canal para você não perder as próximas mensagens, as próximas reflexões. Ative aí o sininho das notificações e deixe o seu like se você gostou.